Olá, seja bem-vindo mais uma vez e muito bem-vindo ao nosso quarto episódio de podcast aqui da Igreja Metodista em Budas Artes. Eu sou o pastor Edmilson Oliveira e nós vamos conversar um pouquinho acerca de costumes e hábitos e costumes do novo convertido. Você já se converteu? Há quanto tempo você tem caminhado aí com Jesus? E que coisas ainda tem pesado aí na tua conduta para que você possa abrir mão e passar a viver de acordo com aquilo que Deus tem prometido em Jesus Cristo como vida abundante. E esse é o tema de hoje, a nova vida, conversão e hábitos e costumes que precisam ser deixados de lado para viver uma vida com Cristo. Você está ouvindo o podcast Igreja Metodista em Budas Artes. E estamos aqui novamente com o Rafael Fisch, nosso conhecido tesouro aqui nas nossas gravações, do set de filmagem aqui da nossa igreja. E o Rafael tem algumas dúvidas que chegaram até ele também, e ele vai partilhar aqui um pouco das dúvidas sobre essa questão do ser novo convertido, né? Sobre os hábitos e costumes, sobre tudo aquilo que o novo convertido precisa mesmo deixar de lado para viver uma nova vida agora, vida de convertido. Rafa, seja bem-vindo. E aí, qual que é a tua dúvida? Qual a dúvida chegou até você? Compartilha com a gente aí, para a gente poder trazer um pouco de luz para você e para os nossos ouvintes. Opa, legal. A paz, pastor. A paz. Muito obrigado novamente pela oportunidade, de estar aqui nesse quarto episódio do nosso podcast. Bom, e a minha dúvida agora, e creio que deva ser de algumas outras pessoas novos convertidos, que como um novo convertido, o que o senhor pode dizer, pastor, sobre os gostos pessoais que talvez a gente precisa estar deixando de lado? Beleza, Rafa. Boa pergunta, hein? O que o novo convertido precisa deixar de lado, né? E aí você falou de gostos pessoais. Bom, vamos tentar ir pelo mais óbvio. Gosto não se discute. E essa é uma verdade que a gente, quando recebe um novo convertido, né, a gente que está há mais tempo na igreja, a gente acaba desconsiderando, né? Porque a gente acaba pensando que essa nova vida ela precisa ser formatada de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, de acordo com os meus gostos, né? Com as minhas preferências. E, na verdade, não é bem assim. Os gostos da pessoa, lógico, alguns vão ser alterados, sim, mas isso leva um tempo, isso leva uma certa caminhada com Jesus, um novo moldar em um ambiente diferenciado do que ele vivia anteriormente. Mas isso não pode ser forçado, não pode ser imposto como uma cruz, né, no pescoço. Cruz não, uma espada no pescoço, melhor dizendo, né? Às vezes a gente quer transferir essa espada no pescoço como a cruz de Cristo, né? E uma cruz que pesa e traz desgosto a essa nova criatura que está sendo formada, né? É uma nova criatura. O texto de 2 Coríntios 5:17 vai dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente entende que a gente passa de uma vida, de uma condição para uma nova condição, uma nova vida. E isso vai indiretamente mexer com as nossas preferências, os nossos gostos e a nossa conduta anterior. Isso mesmo. Uhum. E aí, então, pastor, aí eu tenho uma outra dúvida aqui. Não é dúvida, né? Mas uma pergunta que talvez possa ser dos demais também. Aí, então, só porque eu virei cristão, agora eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu fazia quando não era. Então, ou não? Bom, sim. Por exemplo, a gente entende que essa nova vida ela tem um padrão, certo, né? Tem um parâmetro.
E o parâmetro é Jesus. E se nós formos analisar a vida, a trajetória, a missão de Jesus aqui na Terra, é lógico que a gente percebe que Jesus fez tudo de bom, tudo que era correto, tudo que louvava a Deus, tudo que promovia a vida, tudo que ajudava a vida, tudo que fazia com que a vida fosse vivida em sua plenitude. Certo. Né? Você não viu Jesus matando, roubando, mentindo, enganando. Você não viu Jesus se sentindo orgulhoso, né? Com aquele orgulho que fere as pessoas. Você não viu Jesus pagando mal por mal. A gente não vê Jesus em nenhuma ação que desabone a sua integridade como filho de Deus e como o exemplo, né? Ou o protótipo, vamos dizer assim, da nova criação que Deus espera que nós alcancemos. Então, certo. Você falou de gosto, né? Por exemplo, você gosta de música. Isso. Um exemplo é esse. Você vai continuar gostando de música. Agora você vai selecionar o que você escuta. Entendi. Né? Porque tem música por aí que você sabe que, como o nosso ouvinte sabe, que não contribui em nada pra gente. Né? Certo. Só que essa é uma decisão que você vai tomar à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus. Entendi. Porque a partir do momento que a gente passa a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos morada de Deus e templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele vai começar a obra redentora de Jesus em nós. E esse trabalhar vai nos levando a perceber que alguns comportamentos, alguns hábitos, algumas ações, certo. Como música, por exemplo, que a gente ouvia, ou qualquer outra coisa, isso vai deixando de ter sentido pra gente por conta desse novo sentido, desse novo propósito que a gente está abraçando. Sim, claro. Então a gente vai deixando automaticamente de lado alguns comportamentos e hábitos que a gente tinha antes. E isso é fruto da obra redentora do Espírito Santo, né, na nossa vida. Entendi. Você está ouvindo o podcast Igreja Metodista Embu das Artes. Então, só para ressaltar aqui, não é só porque eu virei, né? Mas agora que eu aceitei Senhor Jesus como meu único Salvador e verdadeiro da minha vida, os meus gostos, então, eles não mudam. Eles passam a ser trabalhados de uma maneira correta. Sim, certo? sim. Para que, por exemplo, que nem a gente estava conversando antes aqui, se você... São dois caminhos, né, que você percorre pela vida. Certo. Que você tem a opção de escolher. Você tem o seu livre-arbítrio. Ou você anda pelo lado certo ou pelo lado errado. Eu, com certeza, sempre andei pelo lado certo e muitos que andam comigo andam pelo lado certo. Mas tem aqueles que talvez dá aquela desviada no decorrer do tempo. Não é por ele querer fazer o errado, mas que coisas levam ele a escolher o caminho errado. E depois se arrepende, entendeu? Mas é isso que eu queria entender então. Como um novo convertido, a opção de escolha basta ser eu ter a ciência de que o caminho certo é o correto a se correr, a ser percorrido? É isso, a ser percorrido. Por quê? Porque a gente sabe que tem os dois caminhos. Aí a gente basta escolher. A gente tem o livre-arbítrio, por mais que seja cristão ou não. Tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer para sua vida. Exato. Né? E aí eu tenho certeza disso, né? Como novo convertido, por mais que seja, a gente segue um padrão o padrão do certo, né? Não é o padrão do errado. Porque se fosse o padrão do errado, com certeza o novo convertido, ou até mesmo que já é convertido, faria coisas erradas. Eu sei que, beleza, ninguém é perfeito. Todo mundo tem os seus erros, né? Mas o caminho a ser percorrido basta ser de livre e espontânea escolha da pessoa, não é isso? Sim, é preciso que a gente entenda que Deus me deu essa autonomia, né, para escolher. E eu sei que muitos vão dizer, né, claro que eu não tenho a verdade toda aqui, mas essa é a nossa perspectiva,
a gente entende que depende muito do que nós queremos fazer ou deixar de fazer. Sim, claro. Né? Isso chama-se decisão. Isso. Por exemplo, a gente já nasce, mesmo sem se converter, sem ser cristão, a gente já nasce com um senso do que é certo e do que é errado. Do que é bom e do que é ruim. A gente já nasce com esse senso. E as nossas experiências, as nossas escolhas, elas vão nos direcionando para o que a gente quer fazer. Se bom ou se errado. Certo. Mas ainda assim, a gente ainda depende dessa presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque a gente consegue enxergar a partir da perspectiva divina, da perspectiva de Deus, essa questão de você ir além do bem aparente, né? Isso, daquilo isso que a gente pensa e acha simplesmente por nossas próprias motivações. Então, quando a gente passa a viver uma vida com Deus, com Jesus Cristo, a gente passa a enxergar mais, nossa visão ampliada. Por exemplo, olha o que diz Apocalipse 22 e o verso de número 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Então a gente pensa que a gente precisa permanecer nessa prática ou de bons hábitos ou de maus hábitos. Não é isso que está dizendo o texto? Olha, quem é injusto, seja injusto. A escolha é de quem pratica a ação. Isso. E aí, quem é santo, santifique-se ainda. Então, a gente vai entender que, a partir do momento que a gente passa a viver uma vida com Jesus, a gente tem a ampliação da facilidade, da oportunidade ou da condição de fazer o bem, de fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Porque primeiro a gente precisa agradar a Deus. Certo. Né? Isso, com certeza. Se a gente vai agradar a Deus, a gente não vai matar, Isso. a gente não vai roubar, a gente não vai adulterar, a gente não vai levantar falso testemunho contra alguém. É isso que diz lá os 10 mandamentos, né? Então a gente vai praticar o bem motivado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e, é lógico, tendo Jesus como nosso modelo principal. Ótimo. Né? Ótimo. É isso mesmo. Mas você falou de novos convertidos, né? E só para a gente esticar um pouquinho mais, a gente pensa assim que estar na igreja durante muito tempo, né? Um crente que está há mais de 20, 10, 15 anos, 30 anos na igreja, pessoas que têm a marca dos 40, 50 anos de igreja, ou de ministério, como em alguns casos, a pessoa acaba se acomodando, né? Certo. Achando que só os novos convertidos que precisam mudar os seus hábitos. É isso mesmo. Né? E a gente vai entender que a prática de uma ação que se torna um hábito e esse hábito se repete por muitos anos na nossa vida, isso atinge também os que já estão convertidos, mas que ainda permanecem vivendo do mesmo modo que viviam antes. Então a gente vai perceber assim, não basta, aceitar Jesus é suficiente para ir para o céu, para ganhar a vida eterna. Isso é fato, isso é real. Mas essa nova vida, ela precisa ser construída, ela precisa ser praticada, ela precisa ser, a partir do momento que nós abraçamos essa vida que Jesus nos oferece, a gente precisa policiar a nós mesmos, né? Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, que é o que nós temos falado muito sobre reprogramação mental, né? Sobre novo nascimento, sobre viver a nova vida. Então, é preciso que a gente crie novos hábitos. Certo. É isso mesmo. Novos hábitos precisam ser criados. E muita gente que está na igreja há muito tempo acredita que por estar na igreja há muito tempo já tem a vida garantida. Olha. E aí entra a renovação da mente, né? É preciso se renovar, é preciso aprender a ser como Jesus, né? Jesus diz, tem que imitar Jesus, tem que copiar o modelo, né? Ele é o modelo principal. Então a gente precisa seguir a nossa vida cristã, basear a nossa vida cristã de acordo com o que ele fez. E aí esse é um parâmetro que não tem erro, não tem falha, não tem imperfeição, porque
Porque a gente se baseia muito nos nossos líderes. E tá tudo bem, tá tudo certo. Paulo disse, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Não tá errado você seguir o seu líder e imitar o seu líder. Mas, a partir do momento que ele inflige, que ele quebra, que ele... né, aí você vai dizer assim, olha, então agora eu vou jogar tudo para cima, porque o meu líder falhou. Não. O líder maior é Jesus. E ele não falhou. E ele continua sendo o perfeito Deus. Então, mesmo que nós tenhamos líderes que nós admiremos, que a gente possa ter como referência em nossas vidas, nosso líder maior é Jesus Cristo. Amém. E por conta dele, a gente prossegue a caminhada. Certo. Né? Mudando os hábitos, mudando os nossos costumes, vamos dizer assim, refinando o nosso gosto muitas vezes, né? Eu não digo... Aliás, eu digo no sentido espiritual, né? Porque a gente precisa realmente passar por essa transição. Ela exige que a gente mude comportamento, hábitos, gostos, para que a gente possa agradar mais a Deus. Amém. É isso, pastor. Tirou minhas dúvidas e fico feliz em poder trocar, né? Ter essa troca diretamente com você, né, pastor? Porque, por mais que seja, acho que é uma pessoa referência, né? Pra gente... Graças a Deus. Pra gente tirar as dúvidas em si também, né? Por mais que a gente seja, que nem eu, uma nova pessoa que está iniciando nesse... né? Um novo modo de vida, né? Um novo estilo de vida. E aí a gente ter alguém que possa nos mostrar o caminho caminho a ser percorrido, fica mais fácil, né? Então, é isso. Amém. Valeu, Rafa. Obrigado, Rafa, também pela participação. Tá sempre aí com a gente. Mas que bom que nós podemos ter um tempo e alguém que possa Sim, claro. ter dúvidas e alguém que possa ajudar ou ampliar as dúvidas, né? É isso mesmo. Mas você que está aí ouvindo a gente, que Deus continue te abençoando. Esse foi o nosso 4º episódio de podcast e hoje com o tema Nova Criatura, hábitos e costumes que precisam ser deixados de lado ou se precisa continuar, que você possa continuar sendo abençoado por Deus e que você possa parar e repensar, mesmo você que é novo convertido e você que é velho convertido, se você tem se parecido mais e mais com Jesus, porque esse é o nosso objetivo, é se parecer, se assemelhar mais e mais com aquele que é o nosso padrão, que é o nosso alvo, que é o nosso modelo perfeito de vida, de nova criação, de vida nova com Deus. Que Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Você acabou de ouvir podcast Igreja Metodista em Budas Artes.